Olá! O tema de hoje é muito importante, envolve historinha, mas é uma historinha verdadeira. Não quanto a épocas exatas, porque ninguém sabe, mas é uma história verídica. Eu acho que todos sabem que o homem habitou as cavernas, o homem não falava, mas chegou um determinado ponto em que nós não sabemos se foi bem no início ou muito depois, quantos milhares de anos a contar a partir de hoje para trás, né? Houve um momento em que o homem, por alguma necessidade, gritou: "Ah! Oh! Ui!" Nossa! Claro, não era com estas palavras de hoje, era de muito tempo atrás, não sabemos em que lugar, e deve ter sido em vários lugares diferentes, de formas diferentes, mas nós temos que, didaticamente, que pensar num determinado ponto, numa determinada língua, que é a nossa, para facilitar. Então, imagine que ele deu um grito, ele reclamou de algo, ele se encantou com algo. Então, esses pequenos sons que ele deve ter emitido lá no início estavam começando a formar uma determinada linguagem que depois se transformou em língua. É claro que linguagem pode ser gestual, pode ser de várias maneiras diferentes, mas falando dessa oral, então nós imaginamos que essas emoções iniciais devem ter dado origem a uma classe de palavras que hoje nós denominamos como interjeições. Então estaria formada uma primeira classe de palavras. Formada totalmente, não, porque ela vem se enriquecendo através dos anos, mas ela teria sido criada. Bom, então nós temos aí, em primeiro lugar, talvez, né, as interjeições. E vou colocar uns exemplos aqui. Então elas derivam de quê? De emoções. Elas expressam alguma emoção. E só para termos ideia, ai, nossa, etc. Uma vez imaginada essa cena, que deve ter se repetido em várias cavernas diferentes, ou lá fora, né? Não tem que ser dentro da caverna. Nós também imaginamos que eles criaram nomes para algumas coisas. Filho, mãe, cobra, talvez mostrando elefante, cama, não tinha, né? Pedra. Então, eles estariam, nesse momento, criando uma nova classe de palavras.
que seria o que hoje chamamos de substantivos. Tá? Então, nós teríamos uma segunda classe, que seria dos substantivos, que expressam o quê? São nomes de coisas. Então, vamos, árvore, cobra. Mas, com o tempo, é claro que esses substantivos se enriqueceram. O filho, por exemplo, foi chamado de João, tá? Deus teria sido criado o nome, né? Então, etc. Eu não coloco vírgula antes de etc. Hoje em dia é opcional, mas pela lógica, et é etc. E muitas outras coisas. Então, com base nessa lógica, antes do eu não vou colocar a vírgula. Eu optei por isso, tá? Muita gente opta por essa linha de pensamento. Aqueles primitivos, então, estavam criando alguns elementos chamados hoje de classes de palavras. Imaginem que ele olhou a cobra e disse, cobra grande, porque ele já conhecia uma cobra pequena. Uma árvore verde, em contraste com outra que era uma árvore seca, amarela. Ele sente a necessidade de citar características desses seres aos quais ele estava dando nome. Então ele estaria criando nesse momento uma nova classe que fala de qualidades, de estados. O nenê está adormecido, o outro está acordado. Então, fala de qualidades, estados, e esse seria o que nós chamamos hoje de adjetivos. Então, eles expressam qualidades, estados. E eu vou colocar como exemplos. Está morto. Não, a planta está viva. A árvore é verde, etc. Bem, é claro que é tudo ao mesmo tempo, né? Nós não podemos imaginar que ele um dia só falasse de substantivos, só criasse, falasse só de nome. Não. Ou no outro dia só qualidade, de jeito nenhum. Se ele cria árvore, por esse tempo ele já acaba definindo que existe árvore grande, árvore pequena. Mas, acima de tudo, nós imaginamos também que eles criaram palavras assim, ó. Corre, levanta, deita. Não sei se para imperativos como este, ordens, é difícil, né? Eu amo. Então, é uma nova classe.
importantíssima, que é a classe dos verbos. Os verbos expressam várias coisas, né? Eu corro, mas eu amo. Então, veja, é uma ação física, o outro é uma ação emocional, digamos assim, afetiva. Mas, futuramente, eles iriam criar também verbos que não expressavam ações. Eu sou professora é mais um elemento para ligar eu com professora, que, aliás, esse sou no latim praticamente não era usado. Eu, professora, já definia. Bem, mas nós estamos agora em aula de latim. Então, uma quarta classe, que seria dos verbos, e que fique claro que não foi exatamente nessa ordem, elas se misturavam naquele tempo, né? E os verbos expressando ações ou não. Eu vou deixar assim, vou pôr o etc. aqui, que às vezes é para ligar. Então, ele morreu, o bebê nasceu, ou o bebê nascerá daqui a uns dias, daqui a umas luas, né? Sou, estou, etc. Essa classe, vamos lembrar que é importante. Árvore, no momento em que foi criada, talvez o singular, talvez fosse singular, mas com o tempo sentiram a necessidade de expressar plural. Árvores, arvorezinha, diminutivo. Então começa a haver flexão para essas palavras. Elas se modificam. No português, isso é na terminação da palavra, no finalzinho. Mas há línguas em que isso se dá como uma outra palavrinha que se coloca ali na frase, ao lado dessa. Como temos árvore pequena, né? E temos também arvorezinha. Mas as línguas usam instrumentos diferentes. Como eu estou tomando o português como exemplo, então eu acabo dando a impressão de que todas as línguas foi um sufixo, um pedacinho no final que definiu o diminutivo ou o plural. Nem sempre. Adjetivos. Olha, imagine que eu diga bonita, uma árvore bonita. Depois criaram linda, um superlativo. Bonitíssima, que existe também, bonitinha. Então, as palavras com suas variações, com suas flexões, isso foi criado mais tarde, tá? Não no primeiro momento. Os verbos, então, quem já não percebeu que todos os verbos têm uma série de variações? Existe um modo indicativo, com presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Mas existe também um modo subjuntivo, presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo, e formas nominais, não é? Como gerúndio, infinitivo, particípio. Veja, e as pessoas. Então, esta classe de palavras, que é a dos verbos, acaba ganhando
muitas variações maravilhosas, porque elas acabam conseguindo expressar tempo, quando aquilo ocorreu, modo, como foi. Bem, é bom que nós não fiquemos nesta simploriedade aqui, tá? Já consigamos imaginar toda uma variedade que ocorreu com essas classes de palavras, principalmente essa dos verbos. Bom, imagine que nós estejamos falando que aqui eu tenho um filho. Ah, mas o meu vizinho tem 2 filhos. O outro tem 10 filhos. Ah, então o homem, notando a diferença de número, isto é, de quantidade, ele estaria criando a nova classe, que é a classe dos numerais. Eu imagino, eu e outras pessoas, que o primeiro tipo de numerais que ele conseguiu criar foi dos cardinais. 1, 2, para expressar quantidade. Mas não ficou nisso. Ele acabou dizendo, este é meu primeiro filho, este é o segundo, aquele é o terceiro. Então, os numerais ordinais, aqueles que expressam ordem. E mais tarde, imagina que ele dissesse, ah, eu tenho 30 bois, mas eu gostaria de ter o dobro. Ah, o dobro. Então, veja, já é um multiplicativo. O meu vizinho tem 1/3 dos bois que eu tenho. Se eu tenho 30, ele tem 10. Ah, então é uma fração daquilo que eu tenho. É 1/3. Então, os numerais fracionários. Então, nós enriquecemos a nossa língua com a nossa percepção da realidade e vice-versa, porque a nossa língua acaba nos levando, ou levando nossos filhos, descendentes, a perceberem a realidade. Então, é vice-versa. Aqui eu vou colocar como quinta classe dos numerais, que podem expressar, então, quantidade. Eu vou abreviar, tá? Desculpem. Ordem. Fração, parte. Frações. Múltiplos. Então, eu tenho, como eu disse, 3 filhos. Este é o terceiro. O meu vizinho tem 1/3 do meu gado. Eu gostaria de ter o triplo dos gados que eu tenho. E aqui nós temos, etc. Este que serve para contar quantidade, que seria o numeral cardinal. A ordem, primeiro, segundo, terceiro, ordinal. 1/3, que significa uma fração, uma parte. O triplo, que é um múltiplo do que eu tenho.
a ideia multiplicar. Vejam como a língua já está rica só com estas 5 classes de palavras. Mas o homem não ficou aí. Ele poderia ter falado, por exemplo, quando ele disse, ele nasceu, ele morreu. Ele poderia ter dito quando aconteceu isso. Ontem. Ele vai nascer amanhã, o nenê. Veja, ele está dando uma ideia de tempo. Ontem, amanhã. Vai nascer aqui. Então é o lugar. O nenê nasceu rapidamente. De que modo ele nasceu? Rapidamente. Veja, tudo. O bebê não nasceu ainda. Não. A negação do fato. Então, ou eu posso localizar o fato no espaço, aqui e ali. Eu posso localizar no tempo, ontem, amanhã, agora. Eu posso dar outras circunstâncias, como o modo como o fato acontece. Lentamente, rapidamente, ou negar, simplesmente não nasceu. Sim, nasceu, eu afirmo. Eu estou falando de quê? De uma classe de palavras que dá a ideia da circunstância, das circunstâncias que rodeiam um fato. E essa é a classe dos advérbios. Eu estou usando uma nomenclatura tradicional. É claro que existem linhas de estudos que podem classificar de uma forma diferente, mas eu estou falando da tradicional. Então, aqui seria a classe dos advérbios. Olha que interessante, ad ao lado do verbo, advérbios. Por quê? Originalmente, isso seria puxado pelo verbo. Ele morreu onde? Aqui. Morreu ontem. Ele morrerá em poucos dias. Morrerá amanhã ou depois. Porque ele está muito mal. Ou nascerá, o nenê. Então, falando do verbo, eu cito uma circunstância em que esse fato de morrer, de nascer, acontece. Então, nós temos aqui que expressam tempo, modo, lugar, negação, afirmação, então, etc. Aqui, ontem, amanhã, daqui a pouco. Às vezes, o advérbio é expresso numa palavrinha, mas às vezes em mais de uma palavra. Daqui a pouco é uma locução adverbial. Quando falar locução é porque gasta umas palavras a mais para expressar esse advérbio. Não é só com o advérbio que acontece. Tem a locução verbal. Locução nós falamos quando usa mais de uma palavrinha. Então, aqui pode ser neste lugar, né? Uma locução. Vou pôr aqui rapidamente, etc. Nós já estamos com 6 classes que o homem foi criando na medida da necessidade, da criatividade linguística dele, do raciocínio dele. Então, a linguagem está vinculada às nossas capacidades cerebrais, emotivas, fonadoras.
necessidade de falar. Estou falando da língua oral por enquanto. Não vou chegar a falar muito da escrita, né? Mas isso, vocês imaginam que com o tempo foram ideias, criações que foram transportadas para sinaizinhos gráficos a partir do momento em que ele conseguiu criar a escrita. Se isto já era uma obra de criação imensa, na hora que ele coloca no papel, se é que era papel, né? Numa pedra, num outro material qualquer, é uma outra obra de arte que ele está criando. Bem, acontece uma outra coisa. Meu nome é Nair, e eu não fico falando para vocês. Nair pensa assim, Nair acha isso, Nair vai falar sobre isso, né? Criou-se uma palavrinha que eu posso usar a qualquer hora sem ficar citando o meu nome. O seu nome, José, Camila, Graça, eu falo você. E em vez de falar 60, 70, eu já tive classe de 120, falar os 120 nomes, vão pegar um papel para compor, escrever a respeito de tal coisa. Não falo os nomes, eu falo, vocês agora devem pegar um papel e escrever a respeito de tal coisa. Vocês, olha que economia para não citar o nome de todos vocês. Em vez de eu dizer os nomes de deputados, de congressistas e tal, eu digo eles. Eles votaram tal medida, assim. Eles. As crianças todas do mundo, eu digo, elas precisam ser valorizadas, ser bem tratadas, elas. É uma nova classe de palavras que o homem criou e, olha, talvez por economia ou para servir a muitas situações, as necessidades são variadas, né? Não cabe a nós agora imaginar todas elas. Então, isso é a classe dos pronomes. Por que pronomes? Pronomes. Esta palavra não é por acaso que foi criada. São palavras que estão colocadas no lugar dos nomes. Em vez do meu nome, eu falo eu. Em vez de todos os nomes de vocês, eu falo vocês. Posso falar vós, em outra língua, ustedes, you. A língua varia de acordo com onde ela foi criada, ou as invasões históricas que aquele povo sofreu. Então, há muitas circunstâncias para determinar qual é a língua e como se expressa isso ali. Como eu estou falando do português, né? Então, olha, substituem nomes. E eu vou pôr como exemplo português, né? Eu, vocês, tu, nós, eles, elas. Então, eu tenho aqui, etc.
Foi só isso de pronome? Não. Imagine, só no português, que nós temos, ele me ligou ontem, tá? Escreveram para mim. Então, há umas flexões que nós chamamos de pronomes também, porque escreveu para mim, escreveu para Nair, em vez de Nair, fala mim, não é? Então é um pronome. Mas existem muitos. Olha, mim, comigo, né? Que é o migo já com o conjunto. Vocês, tu, nós, eles também têm esses pronomes oblíquos. Nos, conosco, lhes. Eu vi o rapaz. Eu ouvi. Eu vi a menina. Eu a vi. Então aqui aparecem flexões, pronomes retos, quando são sujeitos de frase, e pronomes oblíquos, quando eles são outro tipo de complemento. São complementos. Bem, é interessante que nós, às vezes, falamos assim, um professor bateu a porta. Um professor. E nessa hora eu não estou usando numeral. Um professor qualquer, um desconhecido, cujo nome eu não quis citar. Agora, o professor saiu da sala. O professor deve ser o nosso. É o fulano. Então, aquele deixa o nome dele indeterminado, a figura indeterminada. E quando eu digo o, já fica mais claro quem é. As meninas devem se levantar. As meninas são desta classe. Agora, se eu disser, umas meninas gostam de tal coisa, de vôlei, outras não. Então, umas é indeterminado. Esse tipo de coisa nós chamamos de, uma nova classe de palavras, de artigos. Eles acompanham os substantivos. Só acompanham? Não. Definem, determinam ou não os substantivos. Então, nós temos o, a, os, as, o, a, os, as, uma, uns, umas, para deixar claro o que é determinando ou indeterminando. Bem, aqui já temos uma língua imensa, meio complexa, mas ela iria se tornar muito mais complexa com as classes que eu vou citar. Esta nona, até que deve ter aparecido por ali, né? Por exemplo, se eu tenho um substantivo como café e eu tenho um substantivo como leite, eu posso dizer, eu tomei
tomei é verbo, né? Um, que é um artigo. Café, leite. Tomei um café, leite? Não. O homem criou um outro modo de ligar café e leite. Aí eu tomei um café com leite. Ah, eu adoro, eu é o pronome, né? Adoro, verbo, doce abóbora. Dois substantivos. Ah, doce de abóbora. De. Essa palavrinha que liga dois substantivos é o que nós chamamos de preposições. A classe das preposições. Veja, elas ligam, não só ligam, elas dão uma ideia de uma relação entre os dois substantivos. Eu vou botar que elas ligam palavras. Então, a palavra para. Ah, isso é para tal coisa. Para lá, para cá. De, doce de, café com. Saiu por ali, por. Estamos em classe ou não, etc. Se você olhar o quadro das preposições, é grande e é comum os alunos decorarem, né? A, ante, após, até, desde, etc. Quem vai prestar um exame gosta de ter o quadro na cabeça. Eu não vou citar o quadro, mas você encontra em qualquer lugar. É muito fácil. Agora, vamos pensar nesta última classe que foi criada. Como ela é importante? Por exemplo, se eu digo assim, o homem saiu, eu já tenho uma oração formada, né? O que é oração? Ah, é a expressão de um fato, com quem praticou, se é que tem quem pratique. Se eu falar choveu, não tem quem pratique. Mas é o fato também. Choveu, está chovendo. É uma oração. Então, aquilo que nós expressamos citando um fato é uma oração. O homem saiu é uma oração que tem um sujeito, predicado. Sujeito aí é o homem e o predicado é a ação. Saiu, o homem saiu. Imaginem o seguinte: o homem saiu para pescar. Que interessante. Ele saiu para pescar. Ah, esse para está ligando palavras. Até está, mas não são só palavras. Ele está ligando dois fatos. O homem saiu para a fim de, com a finalidade de, desculpa, pescar, que é um outro fato. Então, essa palavra ou locução que está aqui, o para, ela está ligando dois fatos expressos. Então, ela se chama, não preposição, ela se chama conjunção.
E eu não quero pôr o carro na frente dos bois, tá? Você pode ligar os fatos de várias maneiras, com muitas finalidades. O homem saiu e caiu, você só somou 2 fatos. Ele saiu, mas ele caiu. Então você tem aí uma conjunção que nós chamamos de aditiva. E você vai ver que existem vários tipos de conjunções desse tipo aí, que só unem praticamente 2 fatos, mas algumas dão uma conotação outra. Então, são as conjunções coordenativas. Elas ordenam fatos, dando uma nuance a mais do que ordenar. Agora, existem conjunções que exercem mais funções. Por exemplo, o homem rezou. Ele rezou para que chovesse. Olha, ele rezou com a finalidade de que a chuva caísse. Aí você vai ter também uma dependência. Ele rezou, já sei o que é, ele rezou. Agora, segura esse fato, esconde. Pensa no segundo, para que chovesse. Não dá para eu só ler essa parte ou falar essa parte e as pessoas entenderem. Para que chovesse. Então, esta oração depende muito desta outra para que eu entenda, para que eu possa entender. Agora eu já tenho uma conjunção para que, a fim de que, mesmo para sozinho, é uma conjunção que mostra que há uma subordinação. O que é isso? Esta oração, para que eu entenda, ela está sob as ordens desta. É preciso que esta exista para que eu entenda esta. O homem rezou, eu entendia sozinha. Mas para que chovesse, não. Ela depende da primeira, está sob as ordens da primeira. Então há uma subordinação. Então são conjunções subordinativas. Por enquanto, a coisa está muito vaga, mas no momento em que eu explicar as orações subordinativas, você vai entender com a maior clareza, tá? Por enquanto é uma introdução para que eu possa falar das palavras que ligam essas ideias. Ele rezou e para que chovesse, o para que, a fim de que, então, que são conjunções subordinativas, unem fatos de maneira subordinada, quer dizer, um dependendo do outro. Se o outro não é expresso, o segundo pode estar invertido, tá? Mas segundo na importância e na clareza. Não é que a ordem tenha que ser exatamente essa. Para que o segundo eu possa entender, é preciso que eu fale do primeiro. Então, conjunções
que nós vamos chamar de coordenativas, de subordinativas, elas ligam fatos expressos. Então, eu vou pôr aqui como exemplo. Ele saiu e voltou logo. Um fato, outro fato, unidos por uma palavra, é conjunção porque liga fatos. Essa é muito fácil, ela é coordenativa, as orações aqui vão ser chamadas de coordenadas, né? E é um tipo de orações que o aluno geralmente domina com mais facilidade. Depois, eu vou colocar como outro exemplo, ele saiu, embora chovesse, para pescar, a fim de pescar. Separadinho, tá? De pescar. Veja, nós temos um fato aqui, ele saiu. Outro fato, a fim de pescar, embora chovesse. Poderia ser nessa ordem para ficar mais comum. Não importa ali, pode ser 2 ali, 3 lá. E ele saiu, eu entendo perfeitamente. Poderia não entender também, tá? Poderia este só ser entendido com o outro ao lado. Mas olha, é que aqui eu tenho um verbo intransitivo, então é inteligível essa parte. Tenta falar só embora chovesse. É um fato. Mas não fica claro, porque ele depende deste. Então, não, isso é a subordinação. Esta está sob as ordens desta para que seja entendida. Se eu falasse só esse fato também, a fim de pescar. Chego num grupo e falo, a fim de pescar. Fica incompleto, né? Você capta um pouquinho, mas ainda está meio obscuro. Então, é porque essa oração depende de alguma outra aqui para existir, para fazer sentido para o meu ouvinte. Então, ela está subordinada à outra. Neste caso aqui, se você quer, essa é principal e temos as subordinadas ali. Tudo isso para falarmos das classes de palavras que o homem criou e aqui usamos como exemplo o português como é hoje, nem como era há uns séculos atrás. E nem falamos de outras línguas, né? Como seriam as classes e as suas variações em outras línguas. Mas esta é a riqueza da língua, praticamente. Existem outras coisas, sim, mas vamos dizer que o essencial esteja aí.
porque trabalhando com essas classes, incluindo coordenação e subordinação, nós conseguimos criar todo um discurso, livros, enciclopédias, tudo que a internet traz de palavras. Os livros do Machado de Assis, ele criou utilizando essas ferramentas, mas com a criatividade incrível dele, né? Tá? Essa é a importância do homem ter criado classes de palavras. Não é só palavra e mais palavra como um dicionário traz, assim, bateladas de palavras. Não, envolve também a junção e combinação de todas elas, chegando ao ponto da subordinação, que é complexa e revela a grandeza da capacidade linguística do homem.